Paciente de 74 anos me procura por conta de uma respiração que ele nunca teve adequadamente. Então, acordava muito à noite por conta do entupimento nasal. Revirava muito na cama procurando uma posição para respirar melhor. E ele me falava: doutor, eu deito, meu nariz entope. Eu viro de um lado, entope de um lado. Eu viro do outro, entope do outro. Quando não entope os dois também. Começo a levantar o travesseiro para tentar melhorar, alivia. Mas começo a ter dor no pescoço. E isso tem se repetido, já tenho 74 anos, eu não aguento mais. Cheguei aqui para você resolver o meu problema. Já tentei tratamento, corticoide nasal, antialérgico, imunoterapia, já fiz teste alérgico, já faço a lavagem que você ensina no canal, mas agora eu quero resolver o meu problema. Essa história desse paciente, pessoal, pode ser a sua história. Se você deita, nariz entope, dorme de boca aberta, ronca, incomoda muito, eu vou explicar por que isso acontece e quais estratégias de tratamento nós podemos ter. Então vem comigo que vamos falar tudo sobre esse assunto agora. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista. Sejam muito bem-vindos ao maior canal de otorrino do mundo. E hoje vamos falar dessa situação da pessoa deitar, o nariz entupir e qual estratégia nós adotamos para esse paciente de 74 anos. Para começar, vamos pegar aqui o nosso cara rachada. O cara rachada, vou mostrar aqui para vocês como que podemos fazer aqui e como que é essa obstrução quando a pessoa deita, o nariz entope. Tem vários vídeos aqui no canal explicando isso. Basicamente, são os fluidos do nariz e do corpo que se localizam dependendo como que você está, em que posição você está. Ela pode ir mais pelo nariz ou menos. Então, quando nós estamos em pé, todo o fluxo de sangue desce. Então, ele tende a se concentrar por conta da gravidade em partes inferiores. Essa estrutura aqui que recebe muito sangue, ela acaba desinchando. Ela recebe muito sangue. Então, quando você está em pé, ela desincha. Mas quando nós deitamos, todo o fluxo de sangue vem para essa região do nariz, essa estrutura incha e entope o nariz. Quando você abaixa a cabeça, isso pode acontecer mais intensamente, porque você manda mais sangue para a região do nariz, essa estrutura vai inchar mais intensamente e vai piorar. Muitos pacientes me procuram e falam: doutor, toda vez que eu vou fazer massagem, eu estou de cabeça para baixo ali na maca e eu sinto uma pressão no rosto e meu nariz entope. Será que eu tenho algum problema, carne esponjosa? Não, é simplesmente pela posição que a pessoa está e manda mais sangue para essa estrutura. Pois bem, esse paciente me procurou e falou: doutor, eu não aguento mais, eu quero que resolva o meu problema. Ele, desde novo, ia para os médicos. Quando ele sentava e era examinado, na hora que olha o nariz, está tudo ok. O nariz está funcionando, está respirando bem e está tudo certo. Mas, quando chega à noite e ele deita, o nariz entupia. É simplesmente esse fluido do corpo, principalmente o sangue, que vem para essa região e faz o nariz entupir. Então os médicos acabavam passando antialérgico, spray nasal, lavagem nasal, foi feito teste alérgico, foi feita imunoterapia, foi feito de tudo e ele não melhorava. Ele melhorava um pouco, era sutil a melhora, ele falava que era em torno de uns 20%, mas continuava incomodado. Ele me procurou e falou: doutor, eu não aguento mais. Falei: você já fez alguma tomografia? Não, doutor, nunca fiz nenhuma tomografia. Simplesmente o pessoal olhava meu nariz e na hora que olha todo mundo fala que ele é um bom nariz, eu respiro bem e vai. Falei: muito bem. Então vamos lá, deixa eu te examinar também. Escolhi toda a história, perguntei da vida dele. Era um paciente que praticava esporte, era um paciente que estava fazendo reposição hormonal, tinha uma massa muscular boa. Então ele tinha um condicionamento muito bom, era uma família longeva dele, então vivia bastante. Então imagina, 74 anos, se ele viver até os 100, ele tem 26 anos ainda pela frente. 26 anos com o nariz entupido, ele falou: eu não aguento mais. Então fui examinar ele, mais um otorrino examinando esse paciente. Na hora que eu olhei, falei: por incrível que pareça, o seu nariz parece bom. Mas vamos avaliar em outras condições. Falei: ó, eu vou pedir uma tomografia para você, mas antes você vai ficar deitado por um tempo, para essa estrutura receber o sangue para a gente poder avaliar. Ele falou: tudo bem, doutor. Ele foi,
fez a tomografia e voltou. Quando ele voltou, ele tinha um desvio de septo, um pequeno desvio de septo. E pessoal, muitas vezes os médicos ficam atentos só ao desvio de septo. Desvio de septo, se ele for muito intenso, não quer dizer que o nariz vai entupir. E se ele for pouco intenso ou sem nada de desvio, não quer dizer que o nariz é aberto. Tudo isso depende muito do corneto nasal, principalmente essa estrutura. Se a pessoa deita o nariz em top, é o corneto que está alterando. O septo é uma estrutura óssea, cartilaginosa, ela não vai mudar de estrutura. O que vai mudar é o corneto nasal. Então, se o paciente tem períodos que está com o nariz entupido e períodos que não está entupido, não é o desvio. É o corneto nasal, principalmente, ou avaliar se tem um pólipo, um tumor, alguma coisa dentro do nariz. E aí ele voltou, realmente o corneto estava alterado. Eu falei, vamos tentar alguns suplementos, vamos ver se a gente consegue melhorar a sua qualidade de vida, vamos trocar alimentação, vamos fazer... Fizemos de tudo também e nada. E aí propus para esse paciente uma turbinoplastia, que é a remodelação dessa estrutura. A turbinoplastia é a diminuição do tamanho dessa estrutura, que é o corneto nasal, tá, pessoal? E esse corneto nasal, ele tinha esse corneto bem enrugadinho. O que significa isso? Na tomografia apareceu bem enrugadinho e depois nós passamos uma câmera dentro do nariz do paciente. Imagina uma bexiga. Quando essa bexiga incha muito, nós fazemos ela ficar desse tamanhão assim. Ela vai ficar com as bordas todas lisas, né? E se a gente murchar essa bexiga, ela vai ficar toda enrugada. Por quê? Porque tem bastante material para esticar. Então, quando ele desincha, ela fica meio enrugadinha. Esse paciente ele estava com o nariz entupido e com a mucosa enrugadinha. Então, imagina quando essa mucosa expandir e ficar lisinha. Já entupido, ela é enrugada. Imagina ela expandida com as bordas lisas. Não tem, ele vai sentir uma pressão muito grande no rosto. Então, nós propusemos essa cirurgia, o paciente fez, pedimos avaliação do cardiologista, pedimos avaliação de todas as especialidades, ele fazia reposição hormonal, pedimos para segurar um pouco por conta da testosterona. Enfim, fizemos a cirurgia, o paciente ficou ótimo. Ele voltou no pós-operatório, é comum a pessoa operar, primeiro, a gente faz tudo pelo buraquinho do nariz, não tem corte externo, não dói, não fica roxo, o paciente não fica com tampão, o paciente sai respirando super bem. Logo que ele acordou, ele já ficou emocionado, então ele já respirou super bem, ele falou, nossa doutor, nem sabia que era respirar, nem imaginava que poderia respirar dessa maneira. E aí ele foi pro quarto e falei, nas próximas 8 horas pode ser que seu nariz vai entupir um pouquinho e tudo mais. Passou 8, 10, 12 horas, nada. No dia seguinte, 3, 4 dias depois, nada. Esse paciente voltou no pós-operatório, aí nós fizemos toda a limpeza do nariz, que ficam umas crostinhas, ele falou, doutor, tá, eu tô respirando melhor agora, mesmo com essas crostas do que antes. Quando retiramos, o paciente delirou. Ele falou, doutor, eu nunca imaginei que eu poderia respirar desse jeito. Mesmo com essas crostas, eu estava deitando e meu nariz não estava entupido. Enfim, esse paciente evoluiu super bem. Voltou no pós-operatório, já cicatrizado, ele teve uma cicatrização ótima, com 74 anos. Qual que é o maior problema? Muitas vezes os médicos ficam com receio de operar pacientes acima de 60 anos, por conta do risco cardiovascular. Só que se a pessoa não respira bem, se a pessoa acorda muito durante a noite, se a pessoa começa a ter irritabilidade, sonolência, cansaço porque não está dormindo bem à noite, ela tem muito mais risco do que fazer a cirurgia. Então, pessoal, nós temos que considerar a cirurgia como uma opção de tratamento. Inclusive, o meu pai, eu vou operar meu pai, ele tem 76 anos. Eu vou operar ele que ele tem um baita desvio de septo. Meu pai é um caso à parte porque ele nunca reclamou, ele falou, tô começando a dormir de boca aberta. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Quando eu fui examinar, foi o pior desvio que eu já vi na minha vida. Provavelmente foi um acidente que ele teve quando era mais jovem, mas ele nunca reclamou desse nariz. E ele sempre foi entupido, mas não dava sinais. Mas agora ele começou a ficar mais incomodado, fui avaliar, totalmente entupido o nariz. Então nós vamos operar também, se Deus quiser, para ele respirar melhor, dormir de boca fechada. Ele não está roncando, mas muitas vezes ele acorda com a boca seca. Então são pacientes muitas vezes que estão ali no limite. Então percebe, se você deita o nariz em top, procura ajuda. O otorrino pode te ajudar com isso, o otorrino pode iniciar um tratamento. Não é sempre que o tratamento é cirúrgico.
Sempre temos que tentar o tratamento clínico. Só que tem dia, hora e data para acabar esse tratamento clínico. Esse tratamento clínico não é para o resto da vida. Nós não podemos estender aí o uso de medicamento por anos. Pode acontecer de ficar até 1 ano usando? Pode, mas também não é o ideal. A gente faz um ciclo de 3 meses, avalia, vê como é que está. Mas se isso está excedendo, você precisa ser avaliado e ter direito de respirar bem, com narina livre, respirando bem, dormindo bem, sem ronco, dormindo de boca fechada, né? Evitar de dormir de boca aberta. Então é isso, pessoal. Queria falar desse caso para vocês, que não existe limite de tratamento, tá? E se você chegou até aqui, já clica, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com várias pessoas. Muitas pessoas que você conhece provavelmente devem roncar. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se alguém é muito alérgico, ele deve entupir o nariz à noite, compartilhe esse vídeo, porque pode ajudar várias pessoas a terem mais qualidade de vida, certo? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.